Então vamos lá. Essa é uma questão aqui bem interessante, é uma questão de nível intermediário, né? Não é fácil, também não é difícil, certo? E essa é uma questão que dá para revisar vários conceitos aqui da nossa disciplina, né? Principalmente o conceito do trono, né? O algoritmo do trono, né? Que é o encontrar o melhor elemento aqui de uma sequência ou de um vetor. Então vamos lá. Então o que é que diz essa questão? Faça um programa que leia um valor n, né? Este n será o tamanho do vetor. Então ele já diz aqui, ó, qual é o tamanho de n? N vai ser n, ok, n é o tamanho do vetor, beleza? A seguir, leia cada um dos elementos x. Então eu vou ler n e depois eu vou ler os elementos x deste vetor, certo? Então cada elemento, na verdade, cada x, na verdade, x é o vetor, né? Então eu vou ler dentro de x tem vários elementos e eu quero ler cada um desses elementos e carregar em x, né? Então observe que a entrada tem um valor inicial, por exemplo, esse primeiro caso de teste aqui é 10, significa que vão ter 10 números em sequência. Eu leio 10, o que é esse 10, professor? 10 é o n, né? Que define o tamanho do vetor, que também define a quantidade de números que serão carregados aqui, que serão carregados em sequência, né? E que serão enviados, serão carregados no vetor. E aí depois ele fala, encontre o menor elemento deste vetor e a sua posição dentro do vetor. Então eu quero encontrar quem é o menor elemento, né? A gente olhando todos de vez, a gente consegue identificar, né? Mas qual é a estratégia que o computador vai utilizar para de fato encontrar esse menor elemento, né? Então ele tem que ter uma estratégia que sirva para qualquer sequência, né? Então ele tem que ter uma regra, o computador tem que executar algumas regrinhas, né? Alguns comandos, em que executando esses comandos ele consiga, para qualquer sequência de n elementos, ele consiga encontrar o menor. E aí, no final, eu vou mostrar essa informação, né? Quem é o menor, né? E qual é a posição dele, né? Então, a gente também está trabalhando aqui em relação a posições, né? Eu vou falar também desse conceito de vetor, né? Tentar explicar um pouquinho desse conceito de vetores aí também aqui nessa questão, quando a gente começar a fazer. Então, ó, ele está dizendo o quê? Na primeira linha da saída, né, apresenta o menor, seguida de um espaço e o valor que foi lido relacionado ao menor elemento, né? Então, o menor elemento lido vai sair na saída e vai ter um texto na saída, né? Um texto simbolizando aqui, né, a indicação do menor. A segunda linha, a gente vai falar da posição, né? Então, todo vetor ele tem elementos e cada elemento desse vetor tem uma posição dentro desse vetor, certo? E aí, para apresentar também, né? Para que eu consiga, como é que diz? Para que eu consiga apresentar esse elemento, né? Ele está pedindo para que quando eu apresente esse resultado, eu coloque um espaço, né? Certo? Então tem o nome de posição e logo em seguida tem um espaço também. Então tem que colocar o espaço. Não posso esquecer o espaçozinho, né? Então entre o número e o texto tem um espaçozinho aqui. O que mais a gente tem aqui? Então eu vou ter que dizer qual é a posição que se encontra esse menor elemento, né? E aí ele dá uma dica também, né? Qual é a primeira posição do vetor? É 0, né? Então vamos lá. Eu vou aproveitar aqui e abrir um terminalzinho, né? Para a gente investigar aqui um pouco mais sobre vetores, né? Ele diz que o vetor aqui nessa questão é um vetor x. Eu vou colocar o nome vetor x aqui para a gente trabalhar em cima dessa variável. Vetor x. Como é que eu crio um vetor? Como é que eu declaro uma variável? Como é que eu crio uma variável, né? Vou declarar aqui uma variável e essa variável vai ser um vetor. Então, o que eu posso fazer é uma estratégia, tem várias estratégias, mas a mais simples é essa aqui. Eu digo o nome da variável, faço uma atribuição e nesta atribuição eu vou pedir para que esta variável assuma o conteúdo, né? assuma o tipo, né? Ela se transforme, né? Em um vetor e aqui eu estou dizendo que é um vetor vazio, certo?
Poderia colocar ela vetor com elementos, né? Já poderia dizer que é um vetor aqui, ó, que tem 3 elementos. Aqui estou dizendo que é um vetor vazio. Então, eu sempre uso essa estratégia aqui, né? Crio uma variável, né? Posso declarar aqui uma variável, atribuo uma anotação de vetor, colchete, abre e fecha colchetes. E aqui a linguagem entende que essa variável x vai ser utilizada, né, como um vetor. Pronto. Então eu tenho um vetor x. Aí eu posso começar a utilizar esse vetor e preencher dinamicamente, né? Então posso dizer que na primeira posição desse vetor, né, ele vai receber um elemento. Eu vou colocar um elemento 1, por exemplo. Ok, como é que eu acesso a segunda posição, né? O que é um vetor também, né? Vamos tentar lembrar aqui o que é um vetor. O vetor é uma variável, ok, mas é uma variável que dentro dela tem compartimentos. É uma variável que tem regiões, né? Tem subespaços, né? Tem subvariáveis aí dentro, né? A gente pode fazer uma analogia com um armário, né? Eu tenho um armário de gavetas, eu tenho um armário só de gavetas, e eu tenho lá, sei lá, 10 gavetas, né? E aí cada gaveta ela tem uma numeraçãozinha, né? Então eu consigo, em cada gaveta, gaveta 0, e a numeração é em sequência. Começa do 0 e segue 1, 2, 3 e vai em sequência. Então, a primeira gaveta tem um númerozinho associado, é o 0. Então, esse vetor, né, a gente pode fazer uma analogia aqui, uma abstração, para tentar compreender melhor. Então, quando eu coloco 1, é como se eu estivesse acessando a segunda gaveta e colocando ali um outro valor. Aí quando eu quero acessar outra posição, posso colocar aqui a posição, né, a próxima posição, que é a posição 2. Colocar aqui um valor, né? Ok. Aí, como é que eu consigo ver quais são todos os valores, né? Se eu simplesmente colocar aqui, ó, vetor x, o JavaScript já me diz quais são os valores que eu já armazenei, né? Então, observe que é uma variável que dentro dela tem elementos, né? Certo? Tradicionalmente, eu posso definir que o vetor é um conjunto de elementos do mesmo tipo, né? Só que aqui no JavaScript eu posso colocar, eu tenho liberdade para misturar, né? Mas tradicionalmente é um conjunto de elementos, né, de um certo tipo, certo? Aqui no JavaScript eu posso misturar um pouquinho. Então, eu tenho um conjunto de elementos aqui, né? Então, o vetor eu consigo guardar um conjunto de elementos dentro de uma variável, praticamente, né? Certo? Como é que eu acesso? Eu quero recuperar a posição, a terceira posição, que é a posição índice 2. Então, simplesmente quando eu escrevo, ó, vetor, eu boto aqui A recebe vetor X, quero o terceiro elemento, né? É o índice 2. E aí agora A assume, né? Coloca um alerta A, lá A assume o valor 31, que é justamente o valor da terceira posição aqui do vetor. Beleza? Ficou claro aí esses conceitos iniciais sobre vetores? E para ter uma ideia? Qualquer dúvida, pessoal, falem aqui no chat, certo? Qualquer dúvida, falem no chat, certo? Pronto, aqui é o básico do vetor, então não precisa complicar muito a vida de vocês, não. Enxerguem o vetor como uma variável que ela consegue, dentro dela, ter espaços, e cada espaço é organizado, ele tem lá uma sequência de espaços numerados, em que eu consigo acessar uma informação específica em cada um desses espaços, né? Então, dentro do vetor eu coloco vários elementos, e cada elemento tem o seu númerozinho para acessar este elemento específico. Beleza? Pronto. Aí depois vocês vão estudando com calma. Assim, esses conceitos, inicialmente, eles parecem meio estranhos, assim, porque uma variável que dentro dela tem outra variável, mas com o tempo vocês vão praticando, usem a inspeção de código, ela ajuda bastante a vocês. Estou com uma dúvida, investiguem, testem, né, brinquem, né, experimentem, porque aí nesse processo de experimentar, de refletir, processo de refletir sobre esse conceito, é que de fato ele vai ficar mais claro na cabeça de vocês, certo? Então aqui em programação, essa parte de experimentar, de refletir, de pensar, né, de tentar imaginar o que é que representa esse vetor, né, e esses dados abstratos, né, essas estruturas de dados abstratas, é que vai ajudar vocês realmente a compreenderem melhor essas estruturas, beleza? Então não tenham medo, não, professor, não, tá meio estranho esse negócio na minha cabeça, né? É normal. Primeira vez que a gente vê isso aqui, a gente não consegue compreender bem. É meio estranho, é meio louco isso aqui, mas com o tempo isso vai ficando mais claro. E aí é realmente o processo de refletir e experimentar, certo?
Então, fiquem à vontade para experimentar. Pronto, então a gente já viu aqui os conceitos bem básicos de vetores que a gente vai usar nessa questão. E aí o que a gente vai ter que fazer é realmente começar a resolver. Então, o primeiro passo, eu quero pegar o tamanho desse vetor, né? Ele diz que é o n, e o n é o primeiro valor informado. Então, o primeiro valor que o usuário vai informar é o valor deste vetor. Então, var n, vou deixar um n aqui, né? N recebe pass int prompt entre com o tamanho. Beleza? A primeira coisa que eu quero é o tamanho. Ok, peguei o tamanho. O que eu vou precisar mais? Vou preencher os elementos desse vetor. Então, vamos preencher os elementos desse vetor. Então, peguei n, ok. Então, o próximo passo, preencher. Aqui, ó, uma coisa legal é, sempre que eu vou usar vetor, e sempre que eu quiser acessar ou preencher cada elemento desse vetor, eu também utilizo um for. Então, for e vetores, o vetor, né, meio que geralmente depende do for, né? Sempre que eu usar vetor, normalmente eu vou usar um for também, para acessar os elementos, para fazer algum cálculo né, e preencher esses vetores de alguma maneira, ou fazer alguma manipulação de dados em cima desses vetores, certo? Então, vou colocar um contador i, né, começando com 0, que é a primeira posição, i menor que n, né, que é o tamanho do vetor. Então, vai de 0 até n, por exemplo, se n for 5, eu vou pegar o 0, 1, 2, 3 e paro no 4, né? Eu tenho aí 5 posições, da posição 0 até a posição 4, né? Então, eu posso colocar menor ou igual. Ou menor, só menor, i menor que n, certo? Beleza? Então, vamos lá. Agora, o incremento, né? Então, lembrando que a estrutura do for é a seguinte, né? O for é sempre desse jeito. Primeiro eu tenho a inicialização do for, depois eu tenho aqui a condição, enquanto essa condição for verdadeira, né? Como eu estou usando um contador, esse contador, né? Essa expressão aqui, ela vai ser verdadeira enquanto esse contador for menor que n, né? Enquanto esse contador for pequeno, enquanto ele estiver crescendo, né, estiver aumentando, mas não chegou no limite dele, então ele repete. Então ele vai repetir n vezes aqui, certo? Então repete ele vai repetir a primeira, repete a segunda, a terceira, a quarta. Quando chega aqui no n, ele vai parar. A quantidade de repetições é relativa a n. Então ele repete n vezes, justamente porque o i começa do zero aqui. E vai até um valor imediatamente menor que n. Pronto. Então, temos as repetições, agora eu vou preencher. Como é que eu preencho? Eu vou ter que declarar, que eu esqueci de colocar aqui o vetor, né? Como é que eu declaro? Vetor, pode ser só um x também, se eu quisesse colocar só x, contanto que eu colocasse essa atribuição aqui de um vetor vazio, né? Isso aqui simboliza um vetor vazio. Então, estou dizendo que esse x vai receber um vetor vazio, certo? Então, eu vou botar vetor x para ficar claro que isso aqui é uma variável que é um vetor x, certo? É um vetor. Vetor x. Aí eu vou acessar cada elemento. Aí, ó, olha que legal. Eu tenho que colocar cada elemento, considerando que são valores inteiros aqui, ele fala uma coisa, leia cada valor de seu encontro. Como ele não falou nada se é inteiro ou real, eu vou usar o passe float, certo? Vou usar aqui um passe float. Prompt entre com um elemento do vetor. Pronto. Aí o que é interessante, ok, eu quero preencher esse vetor. O que é que eu vou fazer aqui? O que é interessante aqui na repetição, ó, que a primeira vez que repete vai para o zero. A primeira vez que repete, o i é 0. A segunda que repete, o i é 1. Então observe que esse vetor, né, esse contador, esse for, ele vai crescer, ele vai progredindo gradativamente e coincidentemente esse i ele vai passar por cada valor da posição do vetor. Então eu consigo associar tranquilamente, ó, esse valor i a
o índice, que a gente chama de índice, né? O que é a posição do vetor? A gente pode chamar de posição do vetor ou índice, né? O índice é uma identificação da posição, né? Como é que eu identifico a posição? Através do índice, né? E aí eu coloco aqui, ó, i igual a 0, né? Então, a primeira vez que for executa é 0, e depois o for incrementa, vai para 1. Então, observe que eu consigo preencher o vetor em sequência, né? E a sequência é justamente os valores que são fornecidos na entrada. Então, eu consigo preencher em sequência, né? A cada repetição, observe que o comando que eu vou executar é esse mesmo, é sempre o mesmo comando. O que é que vai mudar? Só o valor de i, porque a cada nova repetição, o valor de i foi incrementado, e aí eu consigo acessar em sequência as posições dos vetores e preencho todas as posições em sequência até a posição menor que n, né? A posição de índice menor que n, imediatamente menor que n. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente pode mostrar aqui, ó, dar um alerta, né? Vetor. Não está pronto ainda, não, só para a gente entender como é que está aqui, ó, como é que está a situação até agora desse código. Então, nesse código, eu preenchi todos os elementos, certo? Os n elementos do vetor, né? Tá n vetor tamanho n. Preenchi n elementos, vão caber n elementos, e aqui eu vou mostrar, né? A gente ainda não fez essa parte aqui de control menor. Eu estou preenchendo, só para vocês entenderem aqui como é que funciona o preenchimento do vetor. Beleza? Pronto. Então, preenchi o vetor e eu quero saber o que é que tem nele. Vou submeter só para a gente fazer uma investigação aqui. Vamos investigar. O que é que tem nesse vetor aqui? Pronto. Então, olha aí. Eu consigo realmente mostrar todos os elementos. Então, peguei todos os elementos da entrada, né, e consegui preencher o vetor. E mostrei aqui, né, só como um teste inicial. Então, estamos conseguindo preencher o nosso vetor de acordo com a entrada. Certo? Alguma dúvida até aqui? Qualquer dúvida, me avise, certo? Pronto. Então, ok, preenchi o meu vetor, consigo observar, enxergar o que tem dentro desse vetor, mas o que a questão pede, né? O que ela pede aqui ela pede para encontrar o menor elemento. Eu posso simplificar o código, mas eu vou fazer de forma bem separada, né? Aqui foi a parte de preencher, deixa claro que eu preenche o vetor, certo? Né? Carrega o vetor. Então aqui, a próxima parte que eu vou falar agora é encontre o menor. Fazer bem separado. Tem como fazer um código mais enxuto, mas eu vou fazer bem separadinho aqui, parte a parte. Pronto. Agora eu quero encontrar. Para encontrar, eu vou observar cada elemento desse vetor. Então, eu tenho que olhar cada elemento, certo? Eu tenho que olhar cada elemento. Como é que eu encontro, né? Depois, vocês dão uma olhadinha com calma, acho que deve ter um vídeo falando sobre isso lá nos formulários. Mas só para a gente relembrar, vamos olhar aqui, ó, como é que eu encontro. Para eu encontrar cada elemento, observe que eu posso olhar um elemento por vez. Eu olho aqui o primeiro, olho o segundo, olho o terceiro, olho o quarto, olho o quinto. E de alguma forma eu tenho que manter em uma memória quem é o menor. Na minha memória eu tenho que manter quem é o menor. Só que ele pede também para guardar a posição. Eu vou fazer das duas formas. Eu vou fazer uma vez, a primeira vez que eu vou resolver aqui, só com o menor, para vocês refletirem sobre este processo, né, sobre esse algoritmo de encontrar o menor. E depois eu vou trabalhar com o índice também, com a posição, certo? Então vamos pensar primeiro só no menor. Eu estou fazendo bem detalhado, certo? Se tiver muito repetitivo, vocês me avisam, certo? Podem ficar à vontade. Pronto, então vamos lá. Ok, então qual é a estratégia? Eu vou olhar elemento por elemento, certo? E manter na minha memória aquele menor que eu encontrei. Então, opa, eu tenho o primeiro elemento. Então, guarda esse primeiro elemento, que eu não sei, não conheço ninguém ainda. Esse primeiro eu guardo. E eu vou observar os elementos seguintes, né? Então, o primeiro, guardei. O primeiro é o menor que eu tenho agora. Então, memorizo o primeiro. Aí pergunto, ó, o 2 é menor do que aquele que eu tenho guardado na memória? Não é menor. O 3 não é menor.
o quarto não é menor. Opa, menos 5 é menor do que aquele que eu tenho na memória? É. O que eu tenho na memória é o 1. Encontrei o menos 5. Então, esse menos 5 é o menor que eu tenho até agora. O menos 5 é o menor que eu conheço até agora. Então, agora, ao invés de ficar guardando o 1 na memória, que era o menor que eu conhecia, eu guardo o menos 5, que é o menor que eu conheço. Então, eu guardo o menos 5 na memória. E aí eu vou sair olhando elemento por elemento, né? E toda vez que eu encontro o menor, eu atualizo essa minha variável que eu guardo menor. E aí, nesse caso, no final do processo, né, ele tem que mostrar o menos 5, porque de fato esse foi o menor elemento que eu encontrei aqui nessa sequência. Então vamos lá. Eu vou ter que pegar o primeiro elemento, eu vou botar aqui uma variável menor, tá vendo? Então, uma variávelzinha para identificar. Pego o primeiro elemento do vetor. Quem é o primeiro elemento, pessoal? Quem me lembra aí? Bota aí no chat, como é que eu encontro o primeiro elemento? Quem é mesmo o primeiro elemento? É o elemento de índice. Quem lembra aí? Índice. Alguém? Índice 0, né? Na posição 0. Opa, ok. Então, vou pegar o primeiro, guardo aqui nessa minha variável. Memória. A variável é uma memória, né? Estou memorizando. Estou lembrando. Guarda aqui na minha lembrança, né? Lembrança aqui do... Opa, a minha lembrança que eu tenho que o menor não conhece ninguém, vou guardar o primeiro que eu vi, né? Agora, como eu já testei o primeiro, eu posso começar agora a comparar com o segundo, né? Vou começar com um, né? E aí eu vou perguntar assim, se esse vetor i, né, que é o elemento atual, se esse elemento atual ele for menor do que o menor elemento que eu conheço, então o menor elemento que eu conheço vai receber, é, justamente esse elemento atual, certo? Esse cara que eu estou olhando agora. Opa, acabei de encontrar o menor de todos. Então, se eu encontrei o menor de todos, eu vou apresentar aqui, vou guardar aqui na minha memória, certo? Então, só relembrando, eu estou tentando falar aqui de forma bem detalhada, certo? Só para a gente tentar refletir bastante sobre esses conceitos e a gente entender claramente como é que funciona esse processo, esse algoritmo de guardar e encontrar o menor. Serve para o maior também, né? Isso aqui, a mesma lógica serve para encontrar o maior. Pronto. Então, depois que eu verificar todos os elementos, tá vendo? Eu verifico todos os elementos a partir do segundo, porque o primeiro eu já guardei aqui. Eu vou mostrar aqui o menor. Ainda não é a solução final, eu só estou investigando, né? Estou aqui analisando aqui, investigando esse processo aqui de encontrar o menor. Aí eu olhei aqui, vamos ver. Pronto, olha, aqui nesse teste, de fato, ele achou menos 5, né? Mas ainda não está exatamente como ele quer, ele precisa melhorar um pouco aqui. Aqui, no segundo teste, é o 23, então, ok, ele também achou o menor aqui. E no terceiro teste, o menor é 0, de fato ele achou o 0 aqui na posição 0. Ótimo. Então, nosso algoritmo de encontrar o menor está funcionando, né? Só que tem um detalhe, ele precisa achar o índice, né? Então, ao invés de eu trabalhar aqui com a variável, né, eu posso trabalhar dessa maneira, mas como essa questão especificamente, ela quer trabalhar com índice. Então, eu vou achar o índice, né, o índice do menor, certo? Índice do menor. Eu não quero mais, eu não quero mais guardar o valor em si, eu quero guardar o índice, certo? Porque ele pede o índice aí na variável, ou pede o índice aí na questão. Então, índice do menor começa aqui com 0, beleza? Então, o menor, por enquanto, não sei ninguém, não sei, conheço nada, então vou guardar o primeiro aqui para comparar. E aqui, ó, ao invés de simplesmente usar o vetor i, né, eu vou usar o vetor do índice do menor. Então, vou comparar agora os elementos, de fato. Quando eu coloco aqui, ó, entre colchetes, eu estou dizendo que eu quero olhar o elemento que está nessa posição aqui, ó. Qual é o elemento que está nessa posição, né? Opa, aqui eu guardei o 0, eu estou guardando sempre o índice do menor. Então, aqui, ó, ao invés de guardar o elemento, novamente eu vou guardar o índice do menor elemento. Sempre guardar o índice do menor, porque com o índice do menor eu acesso a o conteúdo do vetor naquela posição específica, né? Naquela posição de índice tal, né?
índice específico. Pronto, então, a lógica que eu tinha usado só para guardar o elemento, agora eu estou usando o índice do elemento, né? Então, eu estou agora comparando o elemento atual através desse índice, eu acesso o elemento através do índice, com o índice, né? O índice que eu guardei do menor elemento que eu conhecia até o momento. Então, toda vez que eu encontro o menor elemento, ao invés de eu guardar o elemento em si, eu guardo o índice, certo? Opa, encontrei um elemento, né, que é menor até então, menor conhecido até então. Guardo o índice onde está aquele elemento, que eu consigo recuperar aquele elemento lá na frente. Então, agora a gente pode usar um alerta, né? Mostrar aqui, ó, alertar, mostrar o conteúdo. Ele pede que seja nessa formatação aqui. Eu vou copiar isso aqui para a gente deixar bem na formatação do jeito que ele gostaria aqui na saída. E aqui, ó, aqui tem o menor espaço, aí vem o menor elemento. E agora, como é que se eu só tenho um índice, como é que eu vou acessar esse menor elemento? E aí, alguém me diz? Se eu tenho apenas um índice, como é que eu acesso o elemento? Então, eu tenho que usar esse índice, né? Eu tenho que usar esse índice. Como é que eu vou usar esse índice? Tranquilo. Eu vou usar esse índice para acessar o vetor. Como é que eu faço? Uso essa notação aqui, né? Do vetor. E aí, ó, eu acesso o elemento, né? Que está com o índice que está nessa variável aqui. Ó. O índice que está nessa variável, né, índice do menor, é justamente a posição que está o menor elemento. E aqui eu posso colocar aqui e posso pular a linha, né? Pular a linha, né? E vou colocar agora o próximo, ou vou colocar justamente a posição, né? Quem é a posição que guarda o menor elemento? É essa variável aqui, índice do menor elemento. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Dúvidas? Vamos tentar testar. Ver se deu tudo certo. Pronto, então, ok. Eu tenho, de fato, o menor elemento, né? Acessando através do índice, né? Eu sei que opa, índice 4, né? Índices, né? Como ele colocou, é 0, 1, 2, 3, 4. Índice 4. Quem é o elemento que está no índice 4? É o menos 5. Então, quem é o elemento? Quem é o elemento que está na posição do índice 4? Ou índice do menor elemento. Beleza? Nessa variável aqui que eu guardei. E aqui, posição 4. Né? Quem é a posição? É justamente o índice. Né? É o númerozinho que identifica a posição do vetor. Né? Lembrando que o vetor tem essa característica. O vetor é uma sequência, né, de posições, é uma sequência de regiões. É como se fosse uma sequência de subvariáveis dentro de uma variável maior. Né? Pense na ideia do armário, em que contém um monte de gavetinha, e cada gavetinha tem um númerozinho associado a essa gaveta, né? E é o índice desta gavetinha, beleza? Então é isso. Dúvidas, pessoal,